com apenas um versículo é capaz de você compreender que Deus é um ser e Jesus é outro ser. Sendo Jesus Deus Filho, não pode ser ele o próprio Pai. Alguns cristãos acham que Jesus é o próprio Pai. Nenhuma vez Jesus afirmou isso. Quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, ele conclui dizendo: se não crede que o Pai está em mim e eu nele, crê pelo menos pelo fato de termos as mesmas obras. Ele não afirmou ser o próprio Pai. É que a essência de Jesus é exatamente igual à de Deus. Eterno, perfeito, sem mácula. Com certeza ele se você comparar essas características com qualquer ser que existe, seja angelical, seja humano, você não tem essas características em outro. Então Jesus, consequentemente, é igual ao Pai e é Deus, mas Deus Filho. E Paulo diz: tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Pai, o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. É exatamente o que Paulo está dizendo, é o que ocorre no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor, o Senhor Yahvé, o Senhor Jeová, Deus, Javé, ao meu Senhor, que é Adonia ali no texto original. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. É exatamente o que acontece no Novo Testamento. Quando você vê Hebreus 1, você lê ali, você lê o que acontece com o mundo todo. Ele acaba sendo submetido aos pés de Jesus. Os inimigos de Jesus vêm antes mesmo da criação do mundo. Satanás, quando ele é derrubado, e isso está lá, essa luta consta lá em Apocalipse, diz ali: Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás e seus anjos. Está lá esse embate. Então Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. No momento em que Deus faz o próprio Satanás, que não era Satanás, possivelmente porque Deus não faz as coisas ruins, até porque se ele fizesse isso ele seria mau e a sua santidade seria maculada. Então, quando Deus faz as coisas, ele vê que as coisas são boas e as coisas acabam se transtornando. Até porque se você fizer um ser para ser ruim, como é que você vai condená-lo? Você não seria um justo juiz, como as Escrituras dizem, que Deus é justo juiz. Tá? Então você percebe que no Salmo 110 ali, os inimigos de Jesus, do Messias ali, são colocados debaixo dos pés dele. E quando Jesus vence na cruz, a vitória dele ocorre porque a morte dele ocorre antes da fundação do mundo. No momento em que Satanás se desvia do caminho, e até ali não há nenhum questionamento de que Jesus morreria para salvar os anjos que o seguiram, os anjos que seguiram Satanás. Não existe essa alternativa para eles. Mas quando ele engana Eva, aí sim acabou o que ocorre. A morte de Cristo se torna evidente. Porque alguém teria que socorrer a humanidade. Então, talvez essa questão de Satanás enganar Eva seja realmente a condenação final para ele. Ali passa a Deus ter realmente começa uma história, começa a história da humanidade. Essa história vai se desenrolando até o quê? Até o dia do juízo de Satanás. O julgamento dele foi a cruz. Ele já está julgado, só que ele ainda não foi condenado. Ou seja, olha quanto tempo que Deus está fazendo esse trâmite judicial, em relação até chegar ao fim. Talvez se Satanás nunca tivesse tentado Eva ali, nunca teriam comido o fruto. Você vê que mesmo Satanás atrapalhando os planos ali, Adão viveu 930 anos, gerou filhos e filhas, e você vê que Adão ainda viveu muito tempo. Não diz a idade de Eva, quanto tempo viveu, mas possivelmente deve ter sido de uma forma proporcional. E você vê que quase 1000 anos eles viveram. Isso é tão real que quando há o dilúvio, Deus diminui a idade do ser humano para 120. Se a idade do homem não fosse mais do que isso, não haveria esse versículo relatando a diminuição da idade humana. Tá? Então, a 120, realmente, a vitalidade do homem não chega
em geral, né? Ah, mas tem um que passou disso daí. Mas no geral, no contexto geral, realmente uma limitação, né? Que está dentro do poder de Deus, essa limitação. Então você tem ali os inimigos, tudo submetido a Cristo, né? Existe um versículo lá que João diz que a vontade de Deus é que, assim como honram o Pai, honram a Jesus. O ser humano tem que honrar Jesus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E se Jesus fosse o próprio Deus, a Bíblia seria mentindo quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus é mentiroso agora? Esse amor de Deus é uma mentira? Jesus, após ressuscitar, ele diz: não me detenhas, mas vai e diz aos meus irmãos: subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus é um filho de Deus, é Deus, que também tem um Pai que também é Deus dele. É o Pai dele e Deus dele. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo, né? A autoridade sobre Cristo é Deus, tá? Então, tipo, ele em nada é diminuído, porque Jesus disse: tudo que eu faço a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, é um filho obediente, um filho que ama o Pai, um filho que tudo que for de questão de adoração é voltado para o Pai, ele é convertido para o Pai, né? Porque Jesus afirma categoricamente que Deus é amor, né? Que o Pai é bom, e a atitude, o comportamento de Jesus é de um ser bom. Tem gente que consegue ver maldade em Deus, mas não consegue enxergar nenhum ato de maldade em Jesus. Como que pode isso? O Pai que está no céu é maior do que eu. Entende? Então a pessoa fala: não, ele fala essas coisas estando em terra, em vida. Jesus, ele ressuscita depois de muitos anos, depois de muito tempo, ele volta ressurreto para falar com os discípulos. Ele não é reconhecido, né? Em uma praia ele não é reconhecido, mas ele come ali o peixe com os discípulos. Ele volta e a narrativa bíblica não se altera, né? Para nós há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Lá em Tito 2,13 diz que Jesus é chamado de grande Deus, né? De grande Deus. E as pessoas falam, a gente vê lá no livro de Daniel, né, que as pessoas falam: Deus não divide sua glória com ninguém. Lá no livro de Daniel, Deus está dando glória, está dando honra para um ser, que é no caso ali Jesus. Então você tem muitas coisas que algumas pessoas aí tentam alterar versículos, tentam dizer que a Bíblia Ferreira de Almeida é mal traduzida, vocês estão criando uma Bíblia errada. Por que isso incomoda tanto essas pessoas? Eu não vejo ninguém questionando outras religiões. Elas estão preocupadas se a gente está aprendendo errado. Elas estão preocupadas, mas na verdade é engraçado. Elas querem usar os nossos versículos, a nossa Bíblia. Quando a gente vai falar de Paulo, eles não acreditam em Paulo, porque Paulo perseguiu a igreja, mas no meio da conversa usam versículos de Paulo quando querem falar que a mulher não pode pastorear, né? Eles usam os ensinamentos de Paulo quando é conveniente, né? Mas quando você pega um versículo aqui que tem uma relevância, para eles não é conveniente. Então são pessoas que eles não têm compromisso com a verdade. Para que eu vou ficar discutindo com pessoas que não aceitam a escritura? Primeira coisa, você tem que discutir com quem crê. Porque quem crê, há uma só fé e um só espírito. Paulo chega a dizer: falar em todos a mesma coisa. Eu acho que divergência pode até existir, algumas divergências. Mas em questão de... você tem ali 90 e poucos por cento da igreja que crê de uma forma. E às vezes menos de 10% que crê de outra forma. Quem que está certo? Tá?